Você pode achar que eu tô exagerando quando eu falo que esse ciclo, ele pode e ele vai mudar tudo. Esse ciclo já começou. Qual que era esse ciclo? Durante mais de 15 anos, os Estados Unidos seguraram a liquidez mundial. Por quê? Eles tinham toda a fonte da tecnologia, né? Eles tinham a vanguarda da tecnologia, o dólar forte e o S&P 500 disparando. Quem não tinha investimentos em dólar era considerado burro e estava completamente fora do jogo, porque eles foram a bolsa, né, e todo o mercado que gerou mais retorno nesses últimos anos. Mas agora o jogo virou e é isso que você precisa entender aqui nesse vídeo. Então, durante todo esse tempo, o S&P foi o principal mercado mundial. Ele sugava todo o dinheiro do mundo para ele. Se você era um gestor internacional que você estava procurando lugares, procurando mercados para investir e você não investia pelo menos 40%, 50% do seu portfólio em Estados Unidos, você estava perdendo para todos os outros no mercado. Porque o S&P 500 ele estava juntando muita coisa. Tecnologia, as big techs, as IAs, redes sociais, os anúncios e a moeda mais forte e confiável do mundo. Tudo estava concentrado lá. O dólar era um ponto forte, né? Um porto seguro. Por quê? Todo mundo precisava de dólares, todo mundo ainda precisa de dólares para fazer comércio, para trocar, para comprar, para vender, para fazer negócios no mundo, né? As principais trocas entre países ainda são em dólar. Mas agora está acontecendo uma coisa muito interessante. O próprio presidente dos Estados Unidos, ele está querendo tirar essa coisa desse dólar forte. Ele precisa de um dólar mais fraco. O Donald Trump precisa de um dólar mais fraco. Por anos, né? Então, quem não investia em S&P era considerado burro. Mas agora a gente está vendo uma virada do jogo. O jogo está mudando. Esse é o ciclo que pode e vai mudar tudo. Então, por que eu falei que o Trump ele quer tirar esse dólar forte? Porque ele precisa reindustrializar os Estados Unidos. A gente está vivendo o fim daquele multilateralismo. O nacionalismo ele está tomando esse espaço do multilateralismo. Antes, o que era esse multilateralismo, né? As pessoas faziam trocas com todo mundo, né? Todo mundo fazia troca com todo mundo. A China comprava dos Estados Unidos, todo mundo achava, né? E o capitalismo estava provando que se você negociasse com todo mundo, se você fosse uma economia aberta, tudo ia dar certo, todo mundo estava em paz, né? Tava tudo tranquilo, todo mundo estava prosperando. Agora, os recursos estão ficando mais escassos. Os Estados Unidos estão com uma dívida gigantesca e os Estados Unidos percebeu que era muito caro de produzir, né? As empresas dos Estados Unidos, a Apple, a Nvidia, Microsoft, Amazon, todas perceberam que era muito caro de você produzir dentro dos Estados Unidos. Então, eles estavam mandando as indústrias dele para fora. Porque dentro dos Estados Unidos, você tinha que pagar custos em dólar, né? A mão de obra muito qualificada, você tinha que pagar mais caro. Os produtos todos em dólar, seu gasto estava em dólar, uma moeda forte. Mas, e se você jogasse a sua fábrica, a sua indústria, por exemplo, para o México, que tem uma mão de obra muito barata, que você vai estar tendo gastos em uma moeda muito mais fraca, a sua margem de lucro ela cresce muito. E aí todas as empresas foram percebendo isso e jogaram as suas indústrias, né, para o México, para o Canadá, para o Brasil, para a China, para não sei o que, para a Índia, todos esses lugares que tinham a mão de obra mais barata. Só que isso é muito bom em tempos de paz, porque realmente a sua margem fica mais alta, né? Todo mundo se beneficia disso. Mas em tempos em que o multilateralismo ele está se acabando e o nacionalismo está surgindo muito forte, né? America First, Europa First, todo mundo cuidando do próprio território e o fim desse negócio de não, vamos comercializar com todo mundo, vamos fazer negócio com todo mundo. E aí é por isso que o Donald Trump precisa de um dólar mais fraco. Porque se ele tiver um dólar mais fraco, ele vai conseguir reindustrializar os Estados Unidos. O que é reindustrializar os Estados Unidos? Chamar essas indústrias, trazer essas indústrias que ele tinha construído na China, na Índia, no Brasil, no México, para dentro do território americano. Com um dólar mais fraco, isso seria muito mais possível, né? E muito mais provável de acontecer. Então, antes, produzir dentro dos Estados Unidos tinha ficado caro demais. Com um dólar mais fraco, esse problema está resolvido. E, para finalizar aqui essa virada desse ciclo, né, os motivos, o nacionalismo está ficando muito forte. O dólar, então, ele está se enfraquecendo. O dólar já caiu forte contra várias moedas no ano de 2025. Contra o real, por exemplo, ele foi de 6,20 para a faixa dos 5,30. Aliás, um ótimo momento para você que não começou a sua posição em dólar, comprar dólar a 5,30 é uma ótima oportunidade. Mas você não vai comprar dólar e deixar parado, você tem que investir isso em algum lugar para tirar uma renda, para você investir em alguma coisa, uma empresa.
talvez em Bitcoin, talvez em ouro, talvez em mercados emergentes, que é o que a gente está falando aqui nesse vídeo. Então, esse dólar fraco ele facilita a indústria local dos Estados Unidos. Isso vai mudar totalmente o fluxo global de investimentos. Porque pensa, antes todo mundo estava investindo nos Estados Unidos porque o dólar era um porto seguro, né? Era a moeda que preservava o seu poder de compra. O dólar que estava sempre subindo. E agora, quando a gente quer um dólar mais fraco, você também vai ter essa desvalorização do seu câmbio, né? Imagina, você pagou 6,20 para investir no S&P 500, aí o S&P 500 subiu 20%, mas só nesses 6,20 contra 5,30 aqui, a gente teve já teve uma queda de 15% só do câmbio, né? 15% aqui, uma queda de 15%. Então, esse dólar fraco ele vai facilitar a indústria local dos Estados Unidos e vai mudar o fluxo global de investimentos. Então, a gente tem um outro motivo aqui para esse ciclo estar começando, que o PL dos Estados Unidos, do S&P 500, é o maior da história. Ele está muito acima da média dele. Por quê? O que é o PL? É o preço sobre lucro. Você pega o preço da ação ou do ETF, do S&P 500. O S&P 500 são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Você pega o preço que ela está sendo cotada na bolsa e divide pelo lucro que essas empresas estão dando. E a gente percebe que sempre o lucro, o preço da ação vai estar seguindo o lucro. Então, se o lucro sobe, a empresa vai demorar, mas algum dia ela vai chegar naquele preço, né, determinado junto com o lucro. Se o lucro cai, alguma hora o preço da ação vai convergir para o lucro também. A gente percebe que isso acontece muito nas empresas. Porque imagina, uma empresa é uma máquina de fazer dinheiro. E se você está colocando mais dinheiro, se você está conseguindo fazer a sua máquina girar mais rápido para conseguir mais dinheiro, o preço que as pessoas vão pagar por isso também é mais alto, certo? Porque aí você vai estar comprando uma participação boa de uma empresa, né, de uma máquina que dá muito lucro. Então, essa é a lógica dos investimentos. O preço segue o lucro. Uma hora ou outra, eles vão se encontrar. E aí, o que a gente tem? Esse valor, hoje em dia, ele está muito acima, né, historicamente. E aí, se você tem um preço sobre lucro, um PL muito alto, quer dizer que as pessoas estão esperando que essas empresas vão começar a lucrar muito mais, certo? Porque se você está comprando uma empresa que está cara, é porque você acredita que ela vai dar mais lucro a ponto de ela ficar barata e ser uma oportunidade no presente. E aí, se você compara o preço-lucro do S&P 500 com os outros mercados, as outras bolsas de valores do mundo, você percebe que ela está muito acima da média global e também da própria média histórica, né? Da média histórica do S&P 500. Os preços já embutem muito otimismo, né? Um otimismo extremo. Eles estão achando que o S&P 500 vai dominar o mundo, né? Mas não, a gente está vendo uma virada nisso. Por quê? A gente está percebendo que essas empresas, apesar de serem incríveis, da IA ser muito legal, né? Eu uso IA, uso pra caramba, ChatGPT, Gemini, não sei o quê, para gerar imagem, para fazer texto. Mas a gente vai perceber que não é tudo isso, né? Sempre que a gente tem uma revolução tecnológica, a gente acha que aquilo vai mudar o mundo e a gente vai dominar Marte. Alguma hora, sim, mas não é tudo isso para você colocar uma margem de otimismo tão alta como a gente está vendo agora. Então, nesse cenário de otimismo extremo, qualquer frustração pode gerar um resultado desastroso nas ações. Então, cuidado se todo o seu patrimônio, né, se grande parte da sua carteira está em S&P 500, seja por ETF, VOO, enfim, qualquer tipo de ETF do S&P 500, tomem cuidado porque ele está muito esticado e alguma hora ele tende a voltar para a própria média. E aí, os próprios gestores internacionais de recursos, imagina que você é um gestor internacional, você tem o mundo inteiro para investir o seu dinheiro. Você vai investir na empresa que está mais cara ou nas que estão mais baratas? Porque todas as outras bolsas globais estão muito mais baratas do que o próprio Estados Unidos, que eles são a mais cara de todas hoje em dia. O Brasil, ele está longe, mas muito longe do topo histórico dele, seja em dólar ou seja reajustado pela inflação. O Ibovespa ele acabou de bater o topo nominal, apenas nominal. Se você corrige pelo dólar e pela inflação, você percebe que o Ibovespa está muito longe do topo histórico dele. E aí, quando a gente vai falar do preço sobre lucro do Ibovespa, a gente percebe também que ele está muito abaixo da média histórica dele. Então, lembra que a gente falou? O lucro da empresa está muito alto, então, e o preço, a gente está colocando ele muito aqui embaixo, porque como a gente está aqui no Brasil, a gente está com medo dessas coisas, do risco político, do risco jurídico, mas isso sempre teve no Brasil, não é como se fosse uma coisa, uma anomalia, né? Uma anomalia é quando tá tudo bem no Brasil, quando tá tudo tranquilo, tudo mil maravilhas. Então esse risco ele já tá no preço. Qualquer coisa que a gente melhorar, né? Esse fim
daquelas brigas entre o Trump e o Lula, se parar com essas coisas, lá no STF, aquele carinha careca, não sei o quê, se parar com essas histórias, o preço, ele pode subir muito. E também tem eleição ano que vem. Se entrar qualquer pessoa que não seja o Lula, né, uma pessoa mais pró-mercado, que a gente fala, isso abre muito espaço para valorização. A bolsa brasileira, ela tá muito abaixo da própria média histórica. E aí é que entram os mercados emergentes. Quando os Estados Unidos perdem a força, eles também perdem esse negócio de sugar toda a liquidez do mundo. O que é a liquidez do mundo? É isso que eu falei, de todos os gestores internacionais de recursos só olharem para os Estados Unidos. Agora tá todo mundo olhando para fora, tá todo mundo olhando assim, caraca, tem a China lá, tem a Índia, tem o Brasil ali que tá muito legal, o Brasil que nunca entra em guerra, que é um país intocado, não tem nem bomba atômica aqui na América Central, na América do Sul, não tem nem bomba atômica, não tem guerra, historicamente são uma região livre de risco de guerra. E agora que a gente está entrando nesse, todo mundo falando de guerra, todo mundo falando de um conflito, o ouro batendo recorde histórico, tudo isso cria um clima muito tenso. E aí, esses caras que estão com muito dinheiro, eles vão colocar o dinheiro dele em um lugar que esteja protegido da guerra, pelo menos. E aí o Brasil entra muito forte nisso aqui. Com o dólar ficando mais fraco, a bolsa brasileira em dólar bateu, assim, quase todas as bolsas do mundo. Foi uma das bolsas que mais subiram no ano de 2025. O fluxo de capital ele vai migrar para novas regiões e os mercados emergentes crescem muito nessas horas. O Brasil vira um refúgio em tempos de conflito, porque a gente geralmente não entra nesses conflitos, a gente vende para os dois lados, a gente é muito bom nisso. Uma oportunidade histórica para sua diversificação. Então, a conclusão, o ciclo que muda tudo é esse. O reinado absoluto dos Estados Unidos está enfraquecendo, o dólar está ficando mais fraco, a bolsa está ficando cara lá nos Estados Unidos e o nacionalismo está em alta, né? America First, Europa First. Argentina aqui, a gente. Vamos ficar só na nossa Argentina. Tá todo mundo olhando para o próprio território. E isso é muito perigoso para os outros países. Para o Brasil, pode ser uma grande oportunidade, apesar de ser tempos tristes. Os emergentes estão baratos e cheios de potencial, principalmente agora que os gestores internacionais estão olhando para fora dos Estados Unidos. Esse é o ciclo que pode mudar os investimentos no mundo. E se você gostou e quer entender mais, quer saber quais são as melhores empresas do Brasil para você investir, eu vou deixar aqui esse vídeo em que eu falo se é melhor você investir em small caps, em big caps ou então em empresas de dividendos aqui no Brasil. É muito importante você ver esse vídeo para você entender quais são as melhores ações, qual que teve as melhores rentabilidades históricas aqui no Brasil. Beleza? Valeu!